Olá a todos, bem-vindo, obrigado por me acompanharem aqui em mais um vídeo. Acompanhando aqui um canal que é o canal do Kevin Binge, eu pude ver um tutorial interessante que eu queria compartilhar a ideia aqui com vocês. Eu estou usando a versão 2.92, mas vocês podem usar qualquer versão anterior para me acompanhar. Bem, o efeito é esse aqui, pessoal. É um efeito como se fosse uma bola energizada passando sobre uma superfície. Veremos como é fácil e prático fazer esse efeito aqui junto ao Blender 3D, usando alguns recursos bem simples. Legal, né? Vamos começar o tutorial. Nós vamos começar adicionando aqui uma mesh do tipo UV Sphere. Aqui está ótimo, nós vamos dar para ela um Ctrl 2. Nós vamos agora usar o S de escala para diminuí-lo um pouco. E vamos adicionar um segundo objeto que vai ser uma grid. Ele tem esse formato plano. Nós vamos abrir aqui as configurações, definir as subdivisões de x e y com 50 e vamos usar aqui o tamanho com 10. Vamos entrar com essa superfície no modo Edit Mode. Perceba que eu tenho todos os vértices selecionados. Eu vou usar o Ctrl G. Eu abro o menu de Vertex e vou adicionar um grupo de vértices para esses vértices aí dessa forma. Pronto, vamos voltar ao Object Mode. Com o grid selecionado, nós vamos entrar aqui no modo de modificadores e vamos adicionar o primeiro modificador, que vai ser um Vertex Weight Proximity. Vamos acrescentar nele aqui o nosso grupo que nós criamos e vamos dizer que o objeto que vai controlar esse grupo é o objeto Sphere. Na opção Proximity, o objeto que nós vamos usar é a geometria e ela vai ser baseada em arestas. Lowest e Highest nós vamos definir como 1 para o baixo e o alto nós vamos deixá-lo como 0. Vamos adicionar um segundo modificador. Antes eu vou ocultar as propriedades desse e vamos adicionar o modificador Wireframe. Aqui vocês podem escolher uma espessura para esse grid que está aparecendo. Eu posso usar aqui 0.05 e vou abrir a opção Vertex Group e vou selecionar aquele grupo de vértices também que eu gerei. O que vocês vão ver agora é o efeito da esfera se aproximando dessa superfície, que é o nosso grid. E utilizando o Move, ó, se eu for para cima ou para baixo, na medida que eu aproximo, eu consigo fazer com que aquele grupo de vértices referente a essa proximidade aqui junto à esfera, ele apareça. Vamos deixá-lo aqui. Nós vamos fechar aqui selecionando o grid, nós vamos abrir a opção Vertex, vamos trazer a esfera um pouco mais para cima. Na opção do grid selecionado, a gente pode selecionar aqui na Outliner, tá pessoal? Nós vamos aumentar um pouquinho essa opção aqui que é o Lowest. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar um novo modificador. Primeiro vamos fechar o Vertex aqui e vamos usar um Displace. Esse Displace nós vamos utilizar o grupo que é o que nós criamos no início. Porém ele precisa estar antes do modificador Wireframe. Então nós vamos pegar o Wireframe e jogar para baixo do Displace. Eu posso dar uma força maior para gerar esse efeito no Displace. E aqui eu posso usar um S de escala para atribuir mais ou menos esse formato e diminuo a força do Displace. Diminui mais um pouquinho, tá? Agora, se vocês selecionarem a esfera e movimentarem, vocês vão perceber que na medida que a esfera anda, ela traz o efeito acontecendo aqui, ó. Se vocês quiserem dar uma escala maior, vocês podem dar, ó, aumentando para ficar somente esses pezinhos. E usam aqui a força do Strength para minimizar e posicionar o efeito junto ao objeto. Pronto. Agora, na medida que eu mexo na esfera, o objeto cria esse efeito que vocês estão vendo. Vamos então olhar a cena por cima. Eu vou adicionar aqui na área agora uma curva que pode ser o círculo. Vou dar um S de escala e selecionando o objeto esférico, nós vamos atribuir a ele aqui um Follow Path, que é uma restrição, um constraint. Clicamos em Constraints, selecionamos o Add Object Constraint e vamos usar o Follow Path. Agora nós vamos olhar em perspectiva a cena
e vamos dizer o seguinte, que nós queremos o objeto Bezier círculo para posicionar a nossa esfera. Repare que a esfera veio cá para cima. Então o que vocês vão fazer é encostar o cursor na setinha azul, trazê-lo mais para baixo, até ele aparecer com o efeito de proximidade aqui junto à grid. Vão clicar Follow Curve e vão clicar em Animate Path. Dando play agora, vocês vão ver o objeto caminhando com esse efeito aí sobre o círculo. A gente pode selecioná-lo, voltar à vista de cima e podemos entrar com ele no modo Edit Mode. Ele tem 4 segmentos, como vocês podem ver. Se eu quiser subdividir, eu posso clicar no botão direito e uso Subdivide. Ele gera mais segmentos. E aqui a gente pode selecionar cada segmento, usar a tecla G pelo eixo X para ampliar. Vou usar o GX aqui para ampliar. Vou usar o GX. E agora eu modifiquei aquele círculo para esse caminho que vocês estão vendo. Só que ele caminha com uma certa velocidade. Se vocês olharem, dando play, ele está muito rápido. Então uma das formas que eu tenho de controlar essa velocidade do caminho é eu selecionar a curva e olhar aqui nas propriedades o ícone que representa ela, que é o ícone de curva, tá? Vocês vão ver que nós temos uma aba aqui chamada Path Animation. Aí vamos abri-la. Note que ele está usando aqui 100 frames para dar uma volta. Então nós vamos aumentar. Ele vai dar uma volta com os 250 frames que eu vou usar na animação. Então ele agora começa a andar um pouco mais lento do que estava antes. Já criei o movimento do meu objeto. Para eu aplicar cores e materiais para esse objeto, eu posso simplesmente entrar no modo renderizado, selecionar a esfera, clicar em New. Posso usar para ela aqui o material de emissão. Posso usar uma cor azul e dar para ele uma força nessa emissão. Para funcionar a emissão de luz aqui no Eevee, a gente precisa clicar em Render e ativar o Bloom. Agora a gente pode usar também um plano de fundo escuro se quiser. Clicando no Word, eu mantenho esse plano totalmente escuro. E para poder dar o mesmo efeito de intensidade de luz ao objeto grid que vai simular o raio, eu seleciono ele e vou aplicar nele também um material. Esse material pode ser também um material emissor. Posso usar aqui uma coloração amarela e atribuir uma intensidade mais forte aqui do efeito. Olhando pela câmera e posicionando a cena de forma interessante, a gente pode agora selecionar o objeto câmera, é só selecioná-lo e aplicar na câmera um constraint também para fazer com que ela siga essa esfera que está caminhando com a animação que nós geramos. Clico em Track To e eu tenho que definir quem é o objeto que eu quero que a câmera siga. Eu seleciono a esfera. Veja que ela aponta para a esfera. Na medida que eu der o play aqui, a esfera vai caminhando e simulando um feixe de luz na superfície a partir do seu caminhamento. Aí cabe vocês colocarem materiais, criar uma superfície do jeito que vocês quiserem para gerar esse efeito simples, que pode ser feito aí com esses recursos básicos explicados pelo Kevin Bindi. Achei interessante, quis compartilhar com vocês. Até o próximo tutorial.